A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e vamos dar continuidade ao nosso curso de teologia online. E hoje nós estamos com a primeira aula de Epístolas Paulinas, Atos e Epístolas Paulinas. Novo Testamento aí, avançando, e um livro histórico do Novo Testamento, o único livro histórico que é Atos, e depois as Epístolas Paulinas, né? Quando a gente fala de Atos dos Apóstolos, eu particularmente é o livro que eu mais gosto das Escrituras. Toda a Escritura Sagrada ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para nos erguer em fé e justiça, mas eu particularmente gosto muito de Atos. Um dos motivos é como historiador, porque como historiador eu sei que Atos dos Apóstolos é um livro que é considerado por muitos historiadores como um livro contumaz de história, um livro onde Lucas, o médico amado, ele foi usado por Deus de uma forma tão extraordinária que ele faz o trabalho de um historiador. Ele simplesmente não era um dos 12 discípulos de Cristo, como você sabe, mas ele, por andar com Paulo, ele coletou aquelas informações que se tinha ali na igreja, nas igrejas próximas, e ele também foi atrás de testemunhas oculares e pôde, dessa maneira, desenvolver um relato pormenorizado. O Atos é incrível. Lucas, ele inicia o Atos exatamente do ponto onde ele deixou o seu evangelho, né? O evangelho de Lucas termina de uma forma, e quando você lê Atos, você percebe que é uma continuidade. Atos registra o cumprimento inicial da grande comissão que está lá em Mateus, né? Que Jesus fala para ir por todo mundo, pregando, anunciando o evangelho, ensinando-os a guardar, né? Toda a verdade de Deus, e ele fala ali que estaria conosco todos os dias, estaria convosco todos os dias. Ele inicia nesse momento, onde Jesus está dando a grande comissão, conforme ele delineia o princípio da igreja. Ali no começo de Atos fica claramente evidente que a comissão está sendo cumprida. Os discípulos principais, os discípulos primordiais, os 12, eles entendem isso de uma forma muito clara, e aí eles começam a pregar, novos discípulos surgem, né? E a partir não só dos 12, mas dos 120 que estavam ali em Atos, você começa a ver a igreja crescendo de forma extraordinária. A autoria do livro, de acordo com a tradição da igreja primitiva, é exatamente Lucas. Lucas, ele é o autor, conforme nós falávamos aqui no comecinho. Quando é que ele foi escrito? Esse livro ele foi escrito provavelmente em Roma, por volta de 64 depois de Cristo. Você olha para Atos e Atos, no capítulo 28, ele não termina, ele não encerra. Por isso, acredita-se que Atos ele não pode ter sido escrito muito tempo depois disso. Porque até 64, né? Alguns colocam entre 62 e 64. Porque 64 depois de Cristo aconteceu algo que foi singular para a história da antiguidade. Que algo foi esse? Foi o incêndio de Roma. Lembra disso? Que, segundo muitos, Nero, o próprio imperador, tocou fogo em Roma, pôs a culpa nos cristãos. Se Atos tivesse sido escrito depois de 64, muito provavelmente Lucas teria, como foi historiador singelo, ele teria descrito, ele teria colocado lá e ficaria mais claro para nós, ok? Como ele não relata, então Atos deve ter sido escrito antes de 64 depois de Cristo, ou seja, 30 e poucos anos apenas após a ascensão de Cristo. E isso, em tempo histórico, é pouquíssimo tempo. Alguns falam, foi alterado isso, foi alterado aquilo, de forma alguma. Muitas testemunhas vivas para corrigir qualquer erro de qualquer escritor que viesse a escrever alguma besteira naquele período. Então, Atos é um livro fidedigno. O destino do livro de Atos O livro ele foi escrito, tal como o Evangelho de Lucas, para um oficial romano chamado Teófilo, né? Então, ali, esse Teófilo fazia parte da aristocracia romana, da classe dos que governavam, de certa forma, do exército, e ele queria mostrar, portanto, para aqueles que queriam ler o livro dos romanos, da alta aristocracia, que o cristianismo ele não era nocivo. Porque lembre-se que muitos cristãos eles eram acusados de canibalismo. E por que acusados de canibalismo? Porque esses cristãos, por exemplo, comiam o corpo e o sangue de Jesus, né? Tinha essa frase, essa ideia, e as pessoas não entendiam. Quem era de fora da igreja não entendia. Eu falei, credo, Deus que me livre. Esse povo que come gente, né, não entendiam que o corpo e o sangue de Cristo estava fazendo uma referência à Santa Ceia.
E por isso muitas pessoas tinham medo. E não só por isso, mas a religião estava crescendo com uma velocidade enorme. Então quando Lucas escreve Atos e oferece a Teófilo, primeiro Teófilo já tinha descoberto quem era Cristo e o que Cristo veio fazer no mundo. E agora ele tinha a oportunidade também de saber como lidar com a situação dos cristãos. Atos, então, é o elo histórico entre os evangelhos e as epístolas. Já vamos começar a falar das epístolas, né? Ele tem uma ênfase apologética, né, para mostrar, então, como eu disse, para os líderes romanos, que o cristianismo não precisava ser temido, nem precisava ser perseguido, mas ele vinha com uma grande bênção para melhorar, inclusive, a moral, a conduta, a forma como as pessoas elas iriam se portar, porque um cristão no mundo ele vale muito mais que milhares de pessoas no sentido moral, né? Um cristão genuíno, ele se destaca pela moralidade, se destaca pela forma dele de ser. Também ele é apologético porque ele descreve a atividade de Deus em Cristo, orientada ao quê? Para a salvação da humanidade inteira. Então ele vai tentar trazer em sua narrativa a vida de Jesus enquanto o propósito dele central de Atos, né, vai revelar Cristo na igreja. Cristo sendo pregado, Cristo sendo pregado a partir de Jerusalém, a partir de toda a Judéia, Samaria e assim por diante, né? Ou seja, uma mensagem universal ali descrita. Algumas chaves para o livro de Atos. As palavras-chave nós podemos falar sobre crescimento da igreja, né? A palavra-chave com certeza é crescimento da igreja, porque a igreja sai de 3.000 para se converte 3.000, depois se converte mais 5.000, daqui a pouco são 8.000, daqui a pouco Jerusalém já está praticamente tomada, há uma perseguição judaica, se espalham pela Judéia, depois vão para os confins da terra, exatamente como o Senhor Jesus havia descrito. O versículo-chave é o capítulo 1, versículo 8, né? Que vai trazer justamente essa questão de ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. É interessante, então, que Atos mostra que a pregação do Evangelho, ser revestido do poder do Espírito Santo, ter os dons do Espírito Santo, ter a qualificação do Espírito Santo, é para a pregação do Evangelho, é para o anúncio da obra de Deus, ok? E isso vai acontecer ali no derramamento do Espírito Santo, que é o capítulo-chave de Atos, que é o capítulo 2, onde você vai ver mais 70 nações ali reunidas e o Espírito vem sobre aqueles 120 crentes e eles começam a falar nas línguas daqueles povos e o Evangelho é pregado com eficácia e muitos, quando retornam para os seus lares, retornam sabendo da verdade e do poder da verdade do Evangelho de Cristo. É algo incrível da parte de Deus que foi feito naquele momento. O esboço e desenvolvimento de Atos do 1 ao 5, ele fala da igreja primitiva de Jerusalém. Depois você vai ver do capítulo 6 ao 13, os helenistas, né? E o início da missão aos gentios, ou seja, os gentios, os cristãos gentios são aqueles que não eram judeus, que eram judaizantes, eles criam em Jesus, mas não precisavam observar as obras da lei, como os judeus, né? Também vemos a partir do capítulo 13 até o 15 a primeira missão de Paulo e as consequências, e depois do 15 em diante a missão de outras missões de Paulo e o que ela gera, né? No capítulo 28 vai falar sobre a estrada para Roma. Atos não termina. Atos não termina e isso é simbólico. Alguns gostam de dizer que Atos não termina porque quem tem que terminar Atos somos nós, né? A igreja continua, ela continua gloriosa, continua avançando e nós devemos, como servos de Deus, pregar o Evangelho com toda a diligência e com toda a sabedoria. Algumas peculiaridades de Atos é a questão literária, né? Atos e Lucas contém a redação grega mais culta de todo o Novo Testamento. Lucas era um médico, né? Ele era um homem letrado, ele era gentil, é o único escritor da Bíblia que não era judeu ou que não descendia, né? De linhagem judaica. E o material histórico de Lucas é assim, algo imprescindível. Eu disse para vocês no começo, e tem sido provado esse material histórico com exatidão através de descobertas arqueológicas ao longo da história, ok? Então, assim, por exemplo, Lucas não tem nenhum erro de cidades, ele cita dezenas de cidades em seu livro e não há qualquer erro de cidades, ok? É importante Atos dos Apóstolos para ampliar essa visão sobre como é que a igreja tem que se comportar, não é? Com nós, em nossos ministérios dentro da igreja,
temos que nos portar. E em Atos ele nos dá, então, na chamada igreja primitiva, aquilo que nós podemos chamar de luz original, para que nós possamos partir daquele pressuposto. A igreja talvez seja a única instituição no mundo que quer voltar para as suas origens, né? Sempre é uma luta para nos parecermos com a igreja de Atos. Ok? Vamos agora introduzir a questão da literatura epistolar do Novo Testamento. Literatura epistolar do Novo Testamento, Carlos? Sim, as epístolas, as famosas cartas, ok? 21 dos 27 livros que formam o Novo Testamento, eles são do gênero epistolar, são cartas. São cartas escritas com a finalidade de dirigir a igreja, de aconselhar e também instruir os primeiros desenvolvimentos ministeriais dentro da igreja, que tinha sido recém-formada, né, a partir da descida do Espírito Santo. Ou também para ajudar pastores e líderes na administração. Então é tanto um guia essas epístolas para que as igrejas elas possam saber se portar como igreja, como também esse gênero epistolar serve como um guia para a liderança da igreja, certo? Epístolas paulinas. Vamos pegar aqui, são 13 ao total as epístolas paulinas, né? E aí você pode separar elas em três partes. Primeiras epístolas, que é a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, alguns consideram elas posteriores, né? Você tem as grandes epístolas, que são Romanos, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, depois tem Gálatas, você tem as epístolas da prisão, que você tem, né, que Paulo escreveu preso, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, né? E você tem as epístolas pastorais, como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Outras epístolas que nós temos no Novo Testamento, você tem Hebreus, que ninguém sabe exatamente quem escreveu, né? Alguns falam que é Paulo, para outros foi Apolo, mas não tem uma definição específica, né? Tiago, as epístolas gerais, universais também, né? Que é Tiago, Pedro, 1 e 2 Pedro, 1 e 3 João e Judas. Ok? Vamos lá então, sem delongas, vamos ir para as epístolas em si. Epístolas aos Romanos. Essa carta aos Romanos é tanto que um dos grandes livros da literatura teológica do século XX é um livro chamado Carta aos Romanos, de um teólogo alemão chamado Karl Barth, né? Um teólogo que viveu ali perto do período do meados do século XX, inclusive bateu de frente com o nazismo, não aceitou, e ele escreveu essa carta aos Romanos, que ele vai trazer uma introdução e uma reflexão bastante profunda, né? Um livro aí que, para quem gosta de literatura teológica mais robusta, vamos dizer assim, essa é uma boa obra para ser lida. A Epístola aos Romanos, essa carta, ela nasce de uma paixão pela evangelização entre os pagãos, né? Ela vai nascer dessa paixão que Deus inicia com Pedro, coloca no coração de Paulo, e Paulo agrega, Paulo abraça como alguém que tem uma cultura, era judeu, era alguém de formação vasta, e ele abraça e vai para essa pregação mais severa com os gentios e gasta a sua vida até a morte, até ser martirizado por isso, né? O autor, então, é o apóstolo Paulo. A data e local, essa carta ela foi escrita por volta de 57 ou 58 depois de Cristo. Paulo estava em Corinto quando ele escreve essa carta, né? Qual é o destino da carta? Ela foi enviada para a igreja de Roma, que já existia há algum tempo. E quando Paulo escreve essa carta, então por isso ele ela vai levar esse nome de Romanos, porque Paulo escreve para eles, que já existia uma igreja que já estava em andamento, e ela simplesmente estava na capital do mundo, Roma, né? Lembre-se daquela frase: todos os caminhos levam a Roma, todas as estradas levam a Roma. Isso por conta da Via Ápia, que foi uma estrada de milhares de quilômetros, centenas de quilômetros, que foi feita pelos romanos de uma forma, assim, de uma engenharia incrível, absurda. E Paulo
está adereçando a sua carta a irmãos que estão nesse centro, o centro do mundo, um lugar que tinha mais de 1 milhão de pessoas, que naquela época de vilas pequenas de algumas centenas de pessoas, pense em vilas da Judéia com algumas centenas de pessoas, Paulo está escrevendo a carta para uma igreja que está numa cidade que tem 1 milhão de pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Então é um lugar extremamente complexo, difícil de se tratar, e Deus ele direciona Paulo. O tema e o propósito da carta é apresentar uma doutrina clara da justificação, e eu vou falar como tema teológico a justificação, tá? Da justificação mediante a fé. Paulo esperava o apoio dos irmãos que residiam em Roma. Então, ele queria esse apoio para resolver as dificuldades de natureza o quê? Doutrinária. O cristianismo, ele não sofreu apenas a perseguição, você vai ver isso na matéria de história da igreja, apenas uma perseguição imperial. Não foi só o Império Romano que perseguiu. Ele foi perseguido também por pessoas que entravam na igreja e queriam desenvolver ideias perniciosas. Você vai ver isso em quase todas as cartas do Novo Testamento, esse problema doutrinário. E Paulo ele tenta resolver esse problema, essas dificuldades de natureza doutrinária e prática, indagando os israelitas sobre qual era a prática que eles estavam desenvolvendo dentro da igreja de Roma, porque tinham judaizantes que muitas vezes estavam causando problemas, porque queriam que os gentios, né, os romanos, assim por dizer, eles seguissem também a lei mosaica. E por isso, Paulo vai mostrar que nós não somos justificados pelas obras humanas, mas justificados pela fé. E por isso o tema principal é a justiça de Deus. Alguma chave para nós entendermos Romanos é a palavra-chave, é óbvio, né? Os justos, ou a justificação. O justo viverá pela fé. Versículo-chave 1:16 ao 17, também o 3:21 ao 25 pode ser considerado versículos chaves. Os capítulos-chave é o 6 até o 8, onde nesses capítulos, basicamente as respostas às perguntas sobre como ficar livre do pecado, como ter uma vida equilibrada debaixo da graça são respondidas, ok? Um dos versículos chaves, Romanos 1:16 e 17, uma pincelada aqui para a gente matar a saudade das escrituras, fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Olha que maravilha. Então, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder. Paulo tinha claramente essa visão do poder de Deus agindo através do evangelho. E o poder de Deus age mesmo através do evangelho. Não agia apenas naquela época, como alguns sensacionalistas querem pensar, mas ele continua agindo por aí, através da minha e da sua vida, quando nós buscamos a Deus, buscamos a palavra de Deus e pregamos essa palavra de forma poderosa, ok? Bem, vamos entrar então em 1 Coríntios. E aí entramos nas duas cartas de Coríntios, aos Coríntios, né? Corinto era um lugar extremamente pesado, né? Corinto era um dos portos principais da Grécia Antiga, cidade-estado que fazia parte da Grécia Imperial lá atrás. Sabe aquele filme 300? Pois é, Corinto estava envolvido no meio daquela guerra contra os medo-persas, e depois, quando acaba, ele faz parte de uma liga que tem Atenas como sua líder, e aí eles se guerreiam contra eles mesmos, as cidades-estados gregas guerreiam contra elas mesmas, e a Grécia ela perde força, e aí Roma vem e se apropria do poder e da região. E Corinto, então, vai fazer parte agora do Império Romano, mas uma cidade grega. Essa epístola aos Coríntios, a despeito dos grandes obstáculos, né, Paulo foi capaz de implantar uma igreja cristã ali em sua segunda viagem missionária. Né? Tá lá em Atos 18, do 1 ao 17, mostrando como é que foi essa implantação. Esse importante Corinto, que era então esse importante porto, né, que eu falei para você, lugar rico, próspero, ele também era famoso por outra coisa, que era o templo de Afrodite. Ali tinha um templo central de Afrodite, e nesse templo central, alguns chegam a dizer que provavelmente tinham uma adoração cultica de prostitutas, 1000 prostitutas culticas. Como assim? Prostitutas para o culto a Afrodite, deusa do amor, da beleza
e do sexo para os gregos. E que muitas vezes os seus rituais, eles envolviam justamente buscas por orgias e tudo mais. Então era um desafio muito grande, e é por isso que Paulo vai falar para as mulheres usarem o véu, porque muitas que se convertiam naquela região eram ex-prostitutas culticas que tinham suas cabeças raspadas, e aí era meio complicado chegar na igreja sem véu, porque o cabelo da mulher é o véu, né? Então, para as mulheres não se envergonharem, Paulo sugeria e pediu que elas usassem o véu também. A autoria, então, foi justamente pelo apóstolo Paulo. Data e local. Foi escrita em Éfeso. Paulo estava em Éfeso quando ele escreveu para Corinto, por volta do ano 56 depois de Cristo. E o destinatário foi justamente a igreja que está lá em Corinto. Tema e propósito. O tema básico dessa epístola é a aplicação dos princípios cristãos no âmbito individual e social. O cristão, ele precisa ter testemunho, um bom testemunho. Ele precisa lutar por isso. Não que ele seja perfeito, e infelizmente ele erra, como João vai falar lá na sua carta, né? Que é aquele que diz que não tem pecado mente, e se mentir está pecando, mas isso não é desculpa para que eu, você e qualquer um tenha licença poética para pecar à torta direita, para fazer o que quer. Não. O cristão, ele tem que buscar mesmo fazer a vontade de Deus da forma adequada. Então ela foi escrita ali para aquela igreja que era bastante problemática, né? E Paulo vai exortar eles que sejam individualmente cristãos genuínos e que sejam também socialmente. Que a cruz de Cristo é a mensagem que se destina a transformar a vida dos crentes para que eles se tornem diferentes, para que eles não sejam mais a mesma coisa, para que eles sejam pessoas com a nova associação, né, com Cristo e não mais associados ao mundo. Os coríntios, porém, eles estavam destruindo o seu testemunho cristão em decorrência da imoralidade que eles tinham, que era muito grande, e também da desunião. Então era uma igreja fragmentada, era uma igreja cheia de dons, cheia de poder. Deus agia, Deus fazia, Deus provava para aqueles que não tinham fé que ele estava presente, mas havia muito que se purificar naquela igreja, ok? Algumas chaves para 1 Coríntios. A palavra-chave é correção. O versículo-chave 6, 19, 20, né? O capítulo-chave é o capítulo 13, que é o capítulo que fala do amor. É a melhor definição de amor de todos os tempos, né? E o versículo-chave 6, 19 fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20 também. Ok? Nós vamos pensar aqui na segunda epístola aos Coríntios, na continuidade dos evangelhos, você vê que tem, então, a segunda epístola aos Coríntios. Paulo vai escrever essa carta, primeiro para expressar sua gratidão pelo arrependimento. Ele escreve a primeira carta, e as palavras duras que ele usa, elas têm um efeito tão grande sobre a vida dos coríntios, que simplesmente eles chegam ao arrependimento. É uma coisa muito bonita de se ver. Paulo então fica grato por isso, e ele escreve primeiramente para agradecer. E também para exortar, né, para apelar que a minoria rebelde, né, aceitasse a sua autoridade também. Né? Ao longo do livro todo, ele defende a sua conduta, ele defende o seu caráter, a sua vocação como apóstolo, porque as pessoas queriam duvidar, como ele não era um dos apóstolos originais de Cristo, queriam colocar em xeque então a autoridade de Paulo. Então Paulo escreve essa carta, a data e o local também, alguns meses depois da primeira, né, 56 depois de Cristo, na Macedônia, alguns meses depois da primeira. O destinatário, então, ainda é o mesmo conjunto de igrejas que estão ali em Corinto. O tema e propósito, né? O tema principal de 2 Coríntios é a defesa de Paulo. Para quê? Para suas credenciais e autoridade. Paulo, então, ele vai defender essa autoridade como apóstolo. O apóstolo no triunfo do genuíno evangelho de Cristo. Ele prega o genuíno evangelho de Cristo em Corinto. E ele reconhece também, né, como propósito, a santa tristeza e o arrependimento dos cristãos dessa igreja. Então, basicamente, a defesa do apostolado, né, e também a questão do arrependimento dessa igreja. E as palavras-chave para 2 Coríntios é defesa de Paulo da sua autoridade. Essas são as palavras-chave. Versículo-chave 4,
os 4, 5 e 6 e o capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17 fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse versículo é transformador. Revela para mim, para você e para qualquer um que está aí, que Cristo ele é transformador de vidas, não é? O capítulo-chave são os capítulos 8 e 9, onde eles falam, né, da unidade e da importância da unidade da igreja, e isso é uma mais completa revelação do plano de Deus para as ofertas encontradas nas Escrituras. Esses capítulos eles descrevem como é que nós temos que ofertar de forma maravilhosa. Vamos para a nossa última epístola dessa aula, que é a epístola aos Gálatas. Gálatas, chamada também na carta magna da liberdade cristã. Carta magna da liberdade cristã. Por que carta magna da liberdade cristã? Magna é grande, né? A grande carta que fala de liberdade. É praticamente um manifesto de Paulo da justificação da fé e da liberdade que essa justificação produz. Você e eu, nós somos justificados, não em nós mesmos, não em obras e atos de justiça nosso, mas pelo poder e misericórdia de Deus, manifestados através da graça. E essa graça, ela opera a justiça de Deus. E nós somos justificados, então, mediante a fé nesse Cristo que opera essa graça, e essa graça, operando a justiça em nós, produz liberdade. O autor é o apóstolo Paulo, escreve por volta de 49, 50 depois de Cristo, em Antioquia, que em história da igreja é um importante lugar de desenvolvimento intelectual também, Antioquia, lá na Síria, né? A Síria que hoje sofre tanto com problemas políticos e sociais. Essa carta foi enviada às igrejas situadas no sul da Ásia Menor e na Galácia do Sul também. Teve propósito. O propósito dessa carta era combater os legalistas judeus que haviam se infiltrado na igreja, né, obrigando os cristãos a seguirem a lei mosaica. Então, mais uma vez, legalistas, pessoas que acreditavam que a justiça própria deles, a forma como eles entendiam o evangelho era a forma adequada, e eles encheram o evangelho de usos e costumes, que os costumes, como é sempre bom lembrar, são humanos, as doutrinas são divinas, o que as escrituras são divinas, as doutrinas são divinas, né? As doutrinas são revelações do próprio Deus para nós. Agora, os usos e costumes são humanos. Né? São humanos, são bons costumes, devem ser observados, como o próprio Paulo fala, mas eles não são doutrinas. E as pessoas ali queriam que eles seguissem, os judeus se convertiam, queriam que os gentios se comportassem como judeus, indo para a sinagoga, guardando os sábados, e aí vai. Também foi escrito para defender, mais uma carta para defender a autoridade apostólica de Paulo. Ele apresenta uma defesa teológica do princípio da justificação pela fé. Ele mostra também, essa carta, que ser livre da lei não significa viver sem lei. Isso é importante, porque aí alguém acha, olha, onde há o Espírito de Deus há liberdade, então se há liberdade eu posso fazer o que eu quero. Não, porque você entregou a sua vida a Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus, você não faz o que você quer, você faz o que Deus quer. Você faz o que Ele quer, o que Ele busca para você. É isso que você vai fazer, né? Então não tem esse negócio de andar sem lei, mas a lei do Espírito de vida faz parte de mim agora. Ela está escrita no meu coração, né? A verdade de Deus, a lei do Senhor, ela está na minha consciência e eu sigo em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Nós seguimos, né? E não andamos fazendo a nossa vontade, mas a vontade daqueles que nos salvou, que nos resgatou. É a declaração também da independência do cristão nessa carta. O tema dessa carta, então, é a justificação pela fé. Qual a chave? Chave para Gálatas, palavra-chave é livre da lei. A lei não opera mais sobre os servos de Deus. Versículo-chave, você tem o capítulo 2, versículo 20 e 21, e o capítulo 5, 1. O capítulo 5, 1, o versículo fala assim, estáis, pois, olha que beleza também esse versículo, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estais firmes pela liberdade que Cristo nos libertou. Então, a liberdade que Cristo me dá me faz firme em Cristo, me faz não querer sair dele. É como aquele escravo que foi comprado numa feira de escravos e no meio do caminho o seu dono abre a porta da carruagem e fala, pode ir, você está livre, eu te dou a liberdade. O escravo fica tão tocado com aquela situação que ele decide seguir
aquele líder e ele não quer mais ser livre fazendo a própria vontade, mas ele é livre seguindo aquele que o salvou. É mais ou menos como nós fazemos. Deus nos deu a liberdade, nós usamos essa liberdade como cristãos para fazer a vontade maravilhosa de Deus, né? Ok? Muito bem, ponto teológico aqui para nós encerrarmos a aula. Ponto teológico justamente a justificação. Quero pegar aqui a justificação, mais uma vez, em Wayne Grudem, esse teólogo de Harvard, né, que é um teólogo norte-americano, escreveu esse livro maravilhoso, Teologia Sistemática, Atual e Exaustiva. Eu aconselho, quem puder comprar. E lá nesse livro, ele fala assim, ó, tem uma parte que ele fala justificação, inclui uma declaração legal da parte de Deus. Ele fala, o uso na Bíblia da palavra justificar indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar, em grego, tem uma variedade de significados. Mas um sentido muito comum para ele é declarar justo. Então, um principal sentido ali, ou mais usado pelo menos, declarar justo. Por exemplo, lemos, todo o povo que o ouviu, até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, certo? Tendo sido batizado com o batismo de João, né? Lucas 7:29. Naturalmente, o povo e os publicanos não tornaram Deus justo. Fazê-lo seria impossível para quem quer que seja. Ou seja, quem torna justo é Deus, não, né? Quem nos torna justos, então o Wayne Grudem está falando aqui, é o Senhor. Por uma declaração legal. É como se tivesse na lei que nós nos tornamos justos pelo sangue de Jesus. Deus nos declarou justos à vista dele. Como é que é essa justiça? Essa justiça está o tempo todo nos teus atos, nos meus? Infelizmente, me parece que não. Então, onde é que está essa justiça? Está nos olhos do Senhor. Ele olha, né? Na declaração legal de justificação, o Wayne Grudem fala, da parte de Deus, ele declara especificamente que somos justos à vista dele. Essa declaração envolve dois aspectos. Primeiro, significa que ele declara que nós não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Somos justificados, ok? Se tivermos em Cristo, os pecados do presente, do passado, do juízo e do futuro já foram purificados pelo sacrifício de Cristo. Né? Após uma longa discussão sobre a justificação, somente pela fé. Isso aí vai estar em Romanos capítulo 4, versículo 1 até o 5:21. E depois de uma discussão que ele vai, né, parentética sobre o pecado remanescente na vida do cristã, Paulo retorna a seu argumento principal no livro de Romanos e fala a verdade sobre os que foram justificados pela fé. E aí em Romanos 8:1 ele fala, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estiver em Cristo, não estará condenado. Porque só é possível estar em Cristo através do arrependimento, obras, né, fruto da pregação do Evangelho. Ok? Deixo uma pergunta para você aí, pensar, refletir, e aí eu me despeço. Por que, apesar da justificação ser tão forte no Novo Testamento, tantas pessoas não conseguem se enxergar como Deus as enxerga? Ok? Pensa aí, Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.